Mas antes, a gente vai falar sobre o Palmeiras. Que Alexandre Matos, né, comandou todo esse processo vitorioso do Palmeiras nos últimos anos, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, enfim. E ele falou sobre o projeto Palmeiras. Vamos ouvir aí o que disse o Alexandre Matos, hoje não mais no Palmeiras, homem forte do Galo. O Palmeiras, a partir dali, mudou o seu patamar. O Palmeiras hoje é tido como favorito em todas as competições. O Palmeiras vinha vivendo de uma década, um pouco mais de uma década, desde 2002 até 2014, fora de um protagonismo que a sua torcida merece e tanto quer. O Palmeiras hoje é protagonista. O Palmeiras ganhou títulos, e títulos importantes. Se você fizer um rapa apanhado, 2015, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão paulista. A última vez que tinha chegado na final do Paulista era 2008. 2016, campeão brasileiro depois de 22 anos. 2017, vice-campeão brasileiro. 2018, campeão brasileiro e a hegemonia do Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil do mundo. Semifinal de Libertadores depois de 17 anos. 2019, batemos um monte de recorde, terceiro colocado no Brasileiro em 4 anos. 2 títulos, um vice e um terceiro lugar. Mais uma vez, isso é a hegemonia do Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato nosso aqui do país. Para o Alexandre Matos, o Palmeiras é quem está em outro patamar, Eugênio Leal. Só uma dúvida, Calheiros. O Alexandre Matos trabalha para quem? Para o Atlético. Para o Atlético Mineiro. Quer dizer, então, que o Alexandre Matos saiu do Palmeiras, mas o Palmeiras ainda não saiu do Alexandre Matos. Não, eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Eu estava acompanhando a entrevista, ele foi perguntado sobre o tema. Essa aí é uma opinião que ele deu sobre o período que o Palmeiras viveu sob o comando dele no futebol. Ele foi perguntado. Aliás, o Alexandre Matos deu uma excelente entrevista no Fox Sports Rádio, não deixou nenhuma pergunta sobre resposta. Já vamos falar também. Ele foi perguntado se o Atlético pode se igualar ao Flamengo. E vocês vão ver o que disse o Alexandre Matos. Mas ele respondeu uma pergunta. E ele está falando sobre essa hegemonia do Palmeiras, que, segundo o Alexandre Matos, deixa o clube em outro patamar. Eu, particularmente, como alguém ligado ao Atlético Mineiro, não gostaria de ouvir essa exaltação ao Palmeiras. Entendo que ele está valorizando o trabalho dele próprio. E eu acho que sim, o Palmeiras vive um momento importante desde 2015, muito em função do investimento feito lá, né, pelos seus patrocinadores, pelo fato da Arena dar lucro ou ter um público muito grande. Isso daí permite ao Palmeiras ter um sócio torcedor lucrativo, e isso fez com que ele tivesse dinheiro para contratar muita gente. Mas eu, sinceramente, eu acho que agora ele deveria virar a página. Ele agora tem que concentrar as atenções dele, o foco dele, só no Atlético Mineiro. O Palmeiras é uma página virada. Eu, pelo menos, costumo ser assim na minha vida. Virou a página. Eu vou pensar na próxima. E a atual dele é em Belo Horizonte. Ô Silva Júnior, mas pegando esses números, né, e o retrospecto que todos nós conhecemos, de fato, o Palmeiras é campeão brasileiro em 2016, é vice em 17, é campeão em 18 e é terceiro colocado em 19. Nessa mesma entrevista, ele disse que se não fosse o Palmeiras, dentro desse projeto do Flamengo, no ano passado, o Flamengo não estaria comemorando o Campeonato Brasileiro, e sim o tricampeonato brasileiro, no mínimo. Você concorda com o Matos? Você acha que nesse período de 16 para cá, o Palmeiras ele conquistou essa hegemonia se tratando de Campeonato Brasileiro? Olha, Calheiros, eu vejo da seguinte forma. É evidente que os números e as conquistas recentes do Palmeiras, elas não podem ser descartadas. Só que a gente tem que lembrar que o Palmeiras passou por momentos difíceis no início da década, inclusive de quase rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? E passou por uma fase de reconstrução, muito por conta ainda na gestão do Paulo Nobre, até a chegada da patrocinadora, até a chegada de investimentos, para que o Palmeiras pudesse contratar peças, montar um elenco forte e ter chegado a essas conquistas que o Alexandre Matos, hoje no Fox Sports Rádio, acabou enumerando. Porém, sem esse dinheiro, sem essa capacidade de investimentos, será que o Palmeiras poderia montar bons times para brigar e para conquistar esses títulos que conquistou nos últimos anos? Com o dinheiro é tudo mais fácil, não, Calheiros? A gente tem que também frisar isso. Calheiros. Oi, Eugênio. Só uma colocação, né?
o Flamengo não seria tricampeão brasileiro, né? Lembrar que em 2017 o Flamengo terminou no 6º lugar, quando o Corinthians foi campeão. Em 2016, se ele quer fazer referência a isso, o Santos foi o vice-campeão e o Flamengo o 3º colocado. O Flamengo poderia ter sido bicampeão. Aí sim, 18 e 19, porque ele foi vice-campeão em 18 quando o Palmeiras ganhou. Pois é, Renata, mas até em cima da informação que traz o Eugênio, atualizando aí as colocações do Flamengo, isso não reforça ainda mais que a gente caminhe para concordar com o Alexandre Matos no sentido de que nesses últimos anos, de 2016 para cá, o Palmeiras de fato atingiu um outro patamar pelas colocações que o próprio Matos listou para a gente? Olha, Calheiros, eu discordo de algumas coisas que ele citou ali. É claro que a gente vê um renascimento, acho que talvez seja a palavra certa, do Palmeiras a partir de 2015, conquistando alguns títulos, mas eu discordo muito quando ele fala da questão da hegemonia. Acho que hegemonia é uma palavra muito forte. A gente vê hegemonia em quais clubes no mundo, por exemplo. A gente vê a Juventus, que vence o campeonato nacional desde a temporada 2011-2012. O Bayern de Munique, que desde a temporada 2012-2013 também vem vencendo todos os títulos do campeonato da Bundesliga. Então, isso sim, para mim, é uma hegemonia. E quando a gente fala de Flamengo, de atingir um outro patamar no ano de 2019, e aí a gente falar que o Flamengo pode melhorar a cada ano e atingir uma hegemonia. Mas o Palmeiras, ele sim melhorou a partir de 2015, teve um renascimento, muitas contratações, como os outros companheiros já citaram, mas eu discordo principalmente quando ele fala dessa questão da hegemonia. Até porque dividiu com o Corinthians, né, gente? Fala, Silva. Até porque também o Corinthians foi protagonista nos últimos anos. E aí eu vou entrar num assunto aqui. Vou colocar o Gudrian nessa roubada aqui. Ô Gudrian, o Eugênio disse aí agora há pouco. Com dinheiro fica tudo mais fácil. E claro que esse período todo citado pelo Alexandre Matos, a gente não pode ignorar o alto investimento da patrocinadora. O Flamengo vem de um longo projeto, desde 2013, se reestruturando e se tornou uma máquina de arrecadação. Hoje é o clube mais rico do país. Até por isso, esse título no hiato aí, Palmeiras e Flamengo do Corinthians, é um título mais raiz? Sim, é um título mais raiz, bem lembrado, viu, Calheiros? E com metade do dinheiro gasto pelo Palmeiras. Eu acho que a colocação do Alexandre Matos em tentar enaltecer os títulos do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras está em outro patamar, acho que não é por aí. Acho que o que deve ser valorizado e muito no Palmeiras é o outro patamar da estrutura que o clube ganhou, de 2015 para cá. A estrutura que o clube ganhou, o CT, construiu um hotel dentro do CT, viaja de voo fretado, disputa todos os títulos pelos quais participa. Agora, em relação a título, a gente não tocou ainda no Grêmio. De 2015 para cá, além do Flamengo ter ganho a Libertadores, o Grêmio também ganhou, por outros caminhos. Diferentes caminhos que o Palmeiras tomou. Será que a torcida do Palmeiras trocaria todos esses títulos de 2015 para cá pelo título da Libertadores que o Grêmio ganhou? Em 2017. Bem lembrado, Gudrian. E essa é uma colocação que levanta mais uma polêmica aqui no nosso debate. Qual seria o título mais raiz, hein? De 2016 para cá. Bela lembrança, hein? Essa Libertadores do Grêmio, que é um time que também tem suas dívidas, tem seus problemas com o estádio, né? Tem que pagar até então a construtora e todos os financiamentos que fez. E mesmo assim, desde então, tem times competitivos, formando e revelando jogadores. Quero ouvir a opinião de quem está em casa também. Pode mandar a opinião aí. Quero saber qual é o título mais raiz. O ano do Flamengo, sem dúvida, o ano passado foi um ano fantástico, um ano histórico. Mas estamos falando de títulos conquistados sem grandes investimentos. E aí, hein, Silva Júnior? Fica boa essa discussão, hein? E outra coisa, né, Calheiros, que a gente tem que lembrar também. O Grêmio tem montado equipes extremamente competitivas e só não brigou por títulos no Campeonato Brasileiro porque abriu mão da competição, claramente priorizando a Libertadores. A gente tem observado isso nos últimos anos. O Grêmio poderia ter
brigado por títulos do Campeonato Brasileiro, mas evidentemente que vinha priorizando a Libertadores até pela falta de um elenco, talvez tão qualificado, elenco, números inclusive, em relação ao Palmeiras, por exemplo. Se o Grêmio tivesse encarado o Brasileirão, e o próprio Renato Gaúcho disse várias vezes isso, eu tenho certeza absoluta que o Grêmio também teria brigado ou até conquistado pelo menos um título do Campeonato Brasileiro nesses últimos anos recentes.